de não estar realmente do mesmo jeito que foi contra o Novo Horizontino, que todo mundo, olha, contra o Novo Horizontino vai ser difícil. Não foi. Não foi. Até porque o Novo Horizontino não é o mesmo do Eduardo Batista. E com time alternativo. E com time alternativo. O que pensar disso, meu querido Quesada? Você tem falado e a gente concorda, é um consenso aqui. Não dá para disputar todas as competições com o time titular. Agora, não descarte o time titular hoje e fazendo. Esse é o time titular. O que tem de disponível hoje, esse é o time titular. Eu acho que o Carrilho não vai jogar, cara. Eu também acho que não. Mas assim. Acho que o Ranieri tem que ter descanso. Se ele entrar com esse time, vamos dizer que ele entra com esse time. Acho que o Gileri não tem que jogar, sabe? O cara que ele não jogou o último, né? Que ele não tem que jogar, cara. Desculpa. Mas vamos lá, Neto. Digamos que ele jogue com esse time. Neto não, Quesada. Craque Neto, craque Neto, esqueci. Um beijo pra mãe do Márcio Campos, do Jornal da Band. Um beijo pro neto da dona Marlena, se eu não estiver errado, a mãe do Márcio Campos, que eu falei com ela hoje. Neto não, craque Neto, né? É craque Neto. Seguinte, craque Neto, se jogar com esse time, aí ele vai ter que mesclar contra o Mirassol no próximo sábado. Tem 25 anos pra deixar essa marca, Rádio Craque Neto, craque Neto. Aí... então é isso, né, torcida? Vamos aqui repercutir, né, pessoal? Mais um pedacinho aqui do canal Os Donos da Bola, que eu separei para vocês, mais um trecho. Reviravolta aí de última hora na escalação do Corinthians. Você acha que o Corinthians deve com força máxima na Sul-Americana em casa contra o América do Cali? Pessoal, eu acho que o Corinthians vai sim com um time alternativo. Não vai poupar ali pelo menos uns 3 ali, né, pessoal, que precisa. E o Yuri Alberto pode colocar ele ali no final. Deixa os titulares ali um pouquinho no banco ali, segura um pouco, descansa. Se tiver ali uns ganhando o jogo, aí coloca os caras. Se tiver perdendo, também coloca os caras um pouco no final, né, pessoal, do jogo. Porque para poupar eles ali, para focar apenas no brasileiro, que é uma competição de maior impacto aí para o Corinthians. Bora acompanhar aqui o restante do programa aqui, pessoal, do cortezinho que eu fiz para vocês, mas antes se inscreva se você ainda não é inscrito, já deixa aquele like que nos ajuda muito e se possível aquele comentário que é de extrema importância pra gente. E deixa aí, pessoal, nos comentários também opinião do placar de hoje. Eu falo que o Corinthians vai ganhar de 2-1 com o time alternativo, né, pessoal? Bora pro vídeo. Vai pro futebol. Não, esse é um belo time. Agora, o Coronado pode entrar nesse time de repente na vaga do Carrilho. Eu acho que sai o Carrilho, entra o Coronado. É isso. Eu acho que sai o Romero, entra o Berubidon. Eu acho que sai o José Martínez, não sei, entra o Alex Santana, pelo aquilo que fez com o Novo Horizontino. Pelo menos daquilo que ele fez com o Novo Horizontino. O que você pensa disso, Quesada? Se ele começar a dar rodagem pra molecada, ele pode colocar Bidon. Bom, Bidon já vem sendo titular, né? Mas tem o Rian. Ali no lugar do Kaká poderia ser o João Pedro, que eu acho que mais cedo ou mais tarde ele vai começar a dar chance pro João Pedro. Agora, tá rodando o time e tá tentando encontrar um time, né? A gente sabe qual é o time, mas no olhar do técnico que tá chegando agora, pra nós 4 algumas aqui, mudanças aí. E para quem tá ligado aí, né, em relação ao programa, muito obrigado pela audiência de vocês. Obrigado ao comercial da Band, pela Gisele, né, que é capitaneado pela Gisele. Ontem teve o fórum da Band, eu não pude ir porque estava trabalhando e tá tudo certo, né? Agora, a gente tá super feliz do caminho novo, né? De buscar os nossos objetivos aqui. Quem sabe, se Deus permitir, da gente poder comprar um campeonato, poder ser parceiro da Rede Globo, parceiro não sei de quem, para ter um brasileiro de volta, ter uma Libertadores, que a Band sempre teve o olhar voltado para o jornalismo e para o esporte. A gente sempre foi aqui. Eu sempre fiz aqui. A gente está numa situação que não é confortável financeiramente, mas a gente vem crescendo. A gente vai crescer. E a gente está crescendo. Pode acreditar na Band. A Band é uma televisão agradável. A Band é uma televisão de família. A Band é uma televisão que dá oportunidade para as pessoas. A Band é uma televisão... Quantos anos você está aqui? 12 anos. Alguma vez, alguém falou para você que você não precisava falar alguma coisa? Não, nunca. Você? Vou pro 5º ano. Você? 25. Eu, há 23 anos, presidente da República já quis me derrubar, senador, presidente de CBF, treinadores, 2 treinadores. Craque Neto! É o seguinte, o Huracan 7 e a América de Cali 5, né, que seria um resultado bom para a América de Cali, uma vitória. E aí o Corinthians. Uma vitória hoje talvez dê uma esperança de classificação, viu, Lu? Bota Até na porque briga. o Corinthians enfrenta o Huracan na Argentina. É. Certo?
Então hoje precisa ganhar. Tem confronto. Hoje precisa ganhar. O hoje precisa ganhar. O empate é péssimo Não, resultado. o empate tá fora. O empate é péssimo resultado. Tem Não, que se ganhar hoje, tem chance, Veloso. Chegar o primeiro. Matematicamente é chegar o primeiro colocado. Sim, sim. Mas tudo passa por hoje, porque é confronto direto também. Então, ganhando hoje, sim, entra na briga direto pela classificação. Aí vamos ver o que o Dorival vai escalar. Esse time aí é o time titular. Se ele botar esse time em campo, é porque ele quer a Sul-Americana, ele quer a classificação e vai entrar com o time para reverter essa situação, que hoje é terceiro. Agora, se ele colocar aquele time mexido, aquele time que foi para Novo Horizonte, já demonstra um desinteresse na competição. Então, o que o Dorival botar hoje em campo, a gente vai ter a noção se interessa ou não essa competição para o Corinthians. Eu esqueci de mandar. Ô, Java, eu não sei onde o Java tá, parece que foi sequestrado. Abduzido. Parece que foi abduzido. Abduzido. Ô, Java, os seus 30 dias de férias acabaram. Tem que falar em libras. Não, deixa eu falar. Java, 30 dias de férias. Java, os seus 30 dias de férias acabaram. Só que ele não sabe que acabou. Volta. Por que ele não sabe? Volta. Porque ele é surdo e ele não levou e ele não sabe ler porque ele fez isso na Copa do Brasil. Eu acho que ele não vai Que é diferente, não, que é pai. muito mais forte do que a Sul-Americana, Souza. Eu acho que ele não vai com o time titular, não. Ele vai mesclar bastante ali, deve ter bastante mudança. Já tem jogo sábado e depois Copa do Brasil. Eu acredito que ele não vai com esse time que apareceu aí. Né? É um risco muito grande. Se você entra com esses jogadores aí e perde, eu sei que em treino você pode machucar, mas é um risco muito grande de um jogo. O Corinthians fez um jogo muito bonito contra o Internacional, né? Ganhou de 4-2, dentro da Neoquímica Arena. Eu acho que ele deve ir com um time mesclado, mas mesmo assim o Corinthians é favorito. Eu acredito que o Corinthians classifica em segundo, deve pegar uma baba que vai decidir a Libertadores aí, que vai terminar em terceiro, e vai classificar e vai passando. E não seja o Barcelona, né? É, porque Só já faltava ficou ser o na pré, Barcelona. né? Mas às vezes não é possível que Imagine, vai cair duas vezes. não, imagine o Barcelona. Não, ô Neto, imagine o Barcelona terminar em terceiro e verdade. enfrentar o Corinthians. É verdade. E eu acho que é uma injustiça o que fizeram com o Pedro Choca. Esse menino é bom zagueiro. Também acho. Eu acho uma sacanagem que fizeram com esse menino aí. Porque ele fez o pênalti lá Contra o Barcelona. Ele contra o fez Barcelona um do jogo Guayaquil. ruim só e Ele foi- só fez um jogo O Félix ruim. fez 30 jogos Pô, ruins. vocês estão e- de brincadeira. O Félix Torres faz jogo tudo ruim. O Kaká é brincadeira. Pô, aí o menino, vocês botam ele para escanteio. Eu não sei o que está acontecendo com o Pedro Choca aí. Diga-se de passagem. Garotinho. Usa e Não, peçada. esse DVD aí é um belo DVD de apresentação, né? Se botar só os gols dele, realmente ele faz gols que não se espera, né? Ele bate algumas bolas difíceis de acertar de primeira ali, ele chega... Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo aí do programa Os Donos da Bola, apresentado pelo craque Neto. Então, a partir desse momento, a gente vai reagir, repercutir a todas essas informações. Tô trazendo para vocês de primeira mão uma notícia bombástica do Mercadão da Bola do Timão. Corinthians, que não é segredo para ninguém, né? Na pessoa do diretor executivo Fabinho Soldado, tá tentando contratar jogadores que estão encostados em seus respectivos clubes. Porém, o Corinthians também quer se desfazer de jogador que não tá vingando no Corinthians. Por exemplo, a informação é que o Corinthians está oferecendo o zagueiro equatoriano Félix Torres no mercado. Timão quer desfazer do atleta porque não deu certo. Corinthians, a princípio, o Corinthians quer primeiro vender o Félix Torres. Se não conseguir, o Corinthians aceita uma troca no Félix Torres. Caso não consiga encontrar quem queira trocar um atleta que interessa ao Corinthians, o Timão quer emprestar. Detalhe, caso o Corinthians empreste, vai entrar na mesma forma que aconteceu com Fagner no Cruzeiro. O Corinthians vai ter que pagar porcentagem de seu salário. Aconteceu também com Pedro Raul, que o Corinthians paga uma porcentagem em torno de 380 mil reais por mês para o Pedro Raul jogar no Ceará. O Fagner no Cruzeiro, o Corinthians paga em torno de 500 mil reais. E agora vai acontecer a mesma coisa se o Corinthians emprestar o Félix Torres. O Corinthians terá que pagar aí uma porcentagem do seu salário boa. Então, a atual diretoria, na pessoa do presidente Augusto Melo,
criticou a gestão anterior, dizendo que eles compravam o jogador, não dava certo, ia emprestar e pagar a parte do seu salário. E na gestão do Augusto não ia acontecer isso. Olha o que está acontecendo, 2 jogadores, Augusto Melo já fez isso. E o risco é muito grande de acontecer também com o Félix Torres, porque vai ser difícil alguém aí comprar o Félix Torres, né? Tendo em vista que o Timão pagou aí em torno de 6 milhões de dólares para o Santo Laguna. Isso corresponde a 30 milhões de reais. Para ser sincero, o Santos Laguna tem certeza que vibrou, comemorou quando o Corinthians ofereceu em torno de 6 milhões de dólares no atleta. Ninguém acreditava, só o Corinthians para fazer uma besteira tão grande dessa, né? Então o Corinthians vai ser difícil fazer do Félix Torres. Acredito eu que se for para uma compra, não tem nenhum time que oferece a metade que o Corinthians ofereceu, tá? O Corinthians ofereceu em torno de mais de 6 milhões de dólares. Hoje, o Corinthians não consegue vender o Félix Torres por 3 milhões de dólares, né? Então, infelizmente, o Corinthians ficou no prejuízo. Prejuízo pouco é bobagem, porque assim, quando você compra algo muito bom, você ainda corre chance de tomar prejuízo. Por exemplo, você compra aí uma BMW. No final do ano, se você quiser vender, você perdeu em torno de 30, 40 mil reais nela ou mais. E quando você compra um cara que é ruim, aí mesmo que você está no prejuízo. Gente, é inadmissível, mas o Corinthians tem feito alguns negócios que tem prejudicado muito o clube, né? A administração corintiana, né? E com isso, a dívida do Corinthians cada dia cresce mais, tá só aumentando. Hoje o Timão tem em torno aí de um déficit de 2 bilhões e meio, né, de reais. Acho uma dívida praticamente impagável. É lamentável essas pessoas que o dirigem fazer negócio tão ruim quanto tem feito. Mudando um pouquinho de assunto para fechar o vídeo, vamos falar um pouquinho do jogo de hoje. Às 21h30, Corinthians e América de Cali. Um jogo extremamente importante. Corinthians é terceiro no seu grupo, precisa vencer para continuar sonhando com a classificação, até porque só classifica um por grupo. Corinthians estreou na Copa do Brasil com o técnico Dorival Júnior no meio de semana contra o Novo Horizontino. Dorival acabou surpreendendo todos com um esquema tático de 4-4-1 com time 100% alternativo. Apenas 3 titulares nesse jogo do Novo Horizontino. O goleiro Hugo Souza, Mateuzinho e Fabrício Angileri. Já no jogo contra o Inter no sábado, pelo Brasileirão, outra competição diferente, o Corinthians jogou num 4-4-2 com um time aí 95% titular. Só ficou fora Fabrício Angileri, porque está com carga muscular muito sobrecarregada. Gustavo Henrique, que operou na sexta-feira. E o meio-campista aí, Rodrigo Gal, que está machucado faz um tempão, vai voltar daqui uns 30 para 40 dias ainda. Então o Corinthians hoje, um provável Corinthians hoje, na minha modesta opinião, o Corinthians deve ir com Hugo Souza no gol, Mateuzinho pela direita, na dupla de zaga, Kaká, André Ramalho, na lateral esquerda, Angileri, meio campo, dentro de um tripé, Raniel, José Martins, Carrídio, e fechando esse tripé dentro de um losango, Igor Coronado, que eu acredito que será o titular hoje, até porque é uma competição internacional, onde ele esteve lá fora muitos anos, é um cara que entrou contra o Internacional e marcou um golaço. Na frente, Memphis Depay e o Roberto. O Corinthians está com um ataque muito bom, um ataque muito rápido, né? O que Dorival está tentando é ajustar a defesa, que a partir do momento que o Corinthians ajustar a defesa, vai ficar muito difícil vencer o Corinthians. O Roberto é um dos artilheiros da Neoquímica Arena, ao lado do Romero, com 45 gols. 43 gols, né? 43 gols. Então, o Corinthians, quando ajustar essa defesa, vai ficar muito forte. Nos últimos 45 jogos em casa, na Neoquímica Arena, só em 5 jogos que o Corinthians não marcou gol. Então, olha para você ver. A partir do momento que o Dorival reajustar a defesa e parar de tomar gol, o nosso ataque está muito bom. Acredito hoje numa vitória por 2-0 para cima do América de Cali. E o Corinthians continua aí sonhando e brigando para conquistar mais um título na temporada
2025, porque já conquistou o Paulistão diante do maior rival Palmeiras e tem a grande chance de conquistar a Sul-Americana, porque no Brasileirão e na Copa do Brasil, acho que o Corinthians ainda não tem time para bater de frente com Palmeiras, Flamengo, né? Um Atlético Mineiro, acho difícil. Mas, se tratando do Corinthians, nada é impossível. Gente, quero agradecer vocês pelo carinho, agradecer vocês pelo apoio e pedir a todos meus amigos e minhas amigas que nos acompanham aqui no canal, que deixe aquele comentário no vídeo, deixe também um like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar o nosso trabalho para toda a nação. E deixe também a sua inscrição no canal para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.